Cara, que nem qual que era o meu propósito no começo da carreira, por grande parte da carreira. Era eu olhar pro espelho, irmão. Eu queria olhar pro espelho e ter orgulho do cara que tava na frente do espelho. Era isso. E eu morria de medo, cara, de olhar e falar assim, eu tô vendo um fracassado. E eu pensava assim, se a natação der errado, eu vou ver esse fracassado o resto da vida. Cara, esse pensamento me apavorava. E aí o pessoal fala assim, você chorava no pódio, né? Fala, cara, você não tá entendendo. Eu ganhei o espelho o resto da minha vida. Agora eu posso me olhar no espelho. Até 45 segundos atrás, eu ia olhar um derrotado. Então, assim, eu não ia pra competição pra ganhar a medalha. E eu pensava essas coisas atrás do bloco, né? Eu olhava pros meus adversários e falava, gente, vocês não estão entendendo o que eu vim fazer. Não é contra vocês, não. É contra mim mesmo. Eu tenho que ganhar o espelho. A minha vida tá em jogo. O resto da minha vida tá em jogo. Cara, a primeira coisa que eu pensei quando eu ganhei a Olimpíada de Pequim, eu olhei pro placar eletrônico. Número 1 do lado do meu nome. OR, que é o recorde olímpico. 21:30. Eu olhei e falei, não é o recorde mundial. Não é o WR. Eu quero o WR, mano. Aí a fábrica. Aí, 2 segundos depois, eu sou um campeão olímpico. A primeira reação não foi boa, cara. Na piscina eu olhei e falei, não, tá certo isso não. Você tem que ser o tempo inteiro extremo, porque na hora que aparecer um momento decisivo, você tá acostumado e você não muda seus hábitos. É mais um momento. Ah, mas ele é decisivo, é a final olímpica. Como você tratou todo dia. Né? Ah, mas agora é um cliente da empresa que vai mudar o rumo da empresa. Como você vem fazendo todo dia. Você não muda seus hábitos porque se trata de um momento decisivo. É mais um. Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou, se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Sejam muito bem-vindos a mais um papo de... Opa! Errei aqui, galera. Não é o papo de gestão, não. A gente tá no Extremos. Estamos aqui no Extremos. Esse é mais um episódio do Extremos. E eu tô hoje, infelizmente, sem o meu fiel escudeiro aqui, o Dodô, o Alfredinho, meu querido, deve estar se mordendo de raiva de não poder estar aqui. Ele foi um grande jogador de polo aquático. É mesmo, verdade, não sabia, grande só. jogador de polo aquático. Perninha dele ali, a batatinha da perna, de ficar fazendo a batedeira ali, sabe? Difícil, né? E hoje fico normalmente fazendo suspense aqui para apresentar o convidado, mas vou direto ao ponto. Ele dispensa apresentações. Muito provavelmente você já torceu em algum momento para ele, você vibrou em 2008 com ele, ó, e tá arrepiado que nem eu tô aqui. Cara, é um negócio que é maluco, cara, isso é maluco. Campeão olímpico, bem-vindo, César Cielo. Obrigado por estar aqui com a gente. Você não sabe, pra mim, o prazer que é estar falando aqui contigo, cara. Eu acredito que muita gente aí que ouve a gente também tem essa admiração genuína por atletas que performaram no máximo e representaram o Brasil, levaram a nossa bandeira com muito orgulho naquele lugar mais alto do pódio que enche a gente, o brasileiro, de orgulho. Uma honra te ter aqui. Obrigado. Fica à vontade aí para falar um oi pra turma, né? Você veio aqui recentemente, não muito, né? Acho que faz quase um ano. Faz mais ou menos isso. Que a gente ainda tava no outro escritório. Exato. Eu não sei se você lembra, quando tava rolando o podcast, eu tava de uma reunião para outra e a turma falou, o César vai vir aí. Eu desmarquei uma reunião, fiquei no canto, sentado, assistindo o final ali do teu papo, que se você quiser ver também, fica à vontade, foi um papo super bacana com o César Cielo. E, cara, quero começar já com a nossa pergunta porrada aqui, que vai direto ao ponto, né? Que é o nome desse podcast, que é Extremos. Qual que foi o maior extremo da tua vida, cara? Bom, primeiro, obrigado aí pelas palavras, né, Nardon? Eu fico emocionado com esse tipo de coisa, né? Eu brinco que o atleta, ele trabalha tanto pela medalha de ouro. Eu até hoje não conheci nenhum que trabalhou para o que acontece pós medalha de ouro. Aí a gente fica perdido mesmo, cara. A gente tá tão focado em ser o melhor do mundo, aí depois vem o pessoal falar parabéns e fala assim, eu treinei para isso, né? É meio estranho, sabe?
É muito doido como funciona, mas esse reconhecimento é o que vale cada suor, cada sacrifício. E falar em extremos, a gente trabalha no extremo, né? Eu vou falar para você, meu mote, né, de trabalho, eu chamo de 101%, que é você sempre ir além. Você tem que ir além, você tem que ir além do que você precisa e na minha vida eu tenho várias histórias. Eu acho que cada treinador me levou para um extremo diferente. Mas tem o extremo bom, tem o extremo ruim, tem o extremo pessoal, tem o extremo pessoal, profissional. Então, cara, se eu fosse falar dos meus maiores extremos, eu acho que eu colocaria a Olimpíada de Pequim, colocaria o dia que eu me tornei um pai, né? Colocaria o dia que eu entrei pro Hall da Fama ali, de Foi primeira. Recente isso, Foi né? recente. Foi um extremo que, cara, eu nunca tinha imaginado que ia fazer parte da minha vida. E os extremos é quando uma pessoa vem falar comigo, cara, e às vezes começa a sair uma lágrima. Eu não sei, aquele tipo de coisa que eu vou falar como atleta, né? Eu vi às vezes assim na TV o pessoal ficando assim com os cantores sertanejos, né? Aí você vê o pessoal se emocionando com você e fala, pô, eu nadava rápido, né? Cara. É muito louco, Nardon. É muito, mas assim, você vê que a maioria é um relacionamento diferente. Sim. Né? E vendo muito íntimo da pessoa isso. Esses são momentos extremos pra mim, cara. E, cara, assim, quando a gente olha pra tua carreira com 21 anos, em 2008, você foi lá e ganhou aquela medalha olímpica. E eu imagino o seguinte, né? Eu fui um nadador amador, que comecei ali com meus 9, 10 anos e nadei até os 16, 17. O máximo que eu fiz foi jogos regionais, né? Ah, que legal. Não tive a capacidade, né, de evoluir tanto no esporte, por N motivos. Mas eu vejo que, assim, quando eu era moleque, quando eu era criança de 12, 13 anos, que a gente via as Olimpíadas acontecendo, era aquele sonho de criança, quero ir para umas Olimpíadas, né? Imagino que você também, quando tinha essa mesma idade e que você já ganhava, né, muitos campeonatos, já era um destaque quando você era novo, como que era para você quando você estava ali com 10, 12 anos, 13? Com quantos anos você começou a nadar? Comecei a nadar com 8 para 9 anos, quase 9. E quando você começou a competir? 9 anos e 3 meses. Foi rápido, cara. Foi muito rápido. Eu aprendi a nadar nado livre e participei de um festivalzinho 2 meses depois que eu comecei a nadar. Aqueles de atravessar a piscina, com os pais vendo e torcendo. E depois foi um atrás do outro. Aí a minha região sempre teve um incentivo muito grande ao esporte. A região de Campinas é um celeiro muito grande de esporte, né? E aí vai participando, ou em Campinas, ou em Piracicaba, ou em Santa Bárbara. E você tinha esse sonho quando você era criança de ir para as Olimpíadas? Chega uma hora que, assim, ele vem por osmose, né? Esse negócio, ele acaba chegando em você, né? Tinha o sonho de ir para a Olimpíada. Isso foi quando eu tinha lá os 11, 12 anos. Com 14, eu falei, não quero ir. Por quê? Porque eu quero ir ganhar. Eu não quero participar. Tipo assim, eu defini muito claro isso na minha cabeça, cara. Eu falei, eu não quero fazer índice olímpico, eu quero ir pra brigar por alguma coisa, sabe? Tipo... Mas nessa época, com 14 anos, você já ganhava o Campeonato Paulista, nada. Brasileiro? Tomava pau pra caramba na piscina, bicho. Era... Assim, tem umas coisas que eu vou te falar, né, que assim, que a gente, como atleta, é difícil explicar, mas o esporte força isso na criança. Por isso que eu sou um grande defensor do esporte competitivo. Eu não falo só, eu quero que o brasileiro pratique mais esporte. Quero que pratique o competitivo. A maturidade que aquele ambiente exige do adolescente, cara, cria pensamentos e coisas que nenhum outro ambiente vai criar. E assim, com 13, 14 anos, você tem meninos e meninas passando por situações que tem gente de 60 que nunca passou. Aquele lado de você saber lidar com frustração, entender por que o amiguinho do lado ganhou, entender que você deu a raça, mas no dia você comeu um negócio errado, deu dor de barriga, você vai tomar um pau na piscina, e é injusto, mas você tem que aprender a lidar com isso. Essa é a vida. Cara, e a gente com 12 anos já passa por isso, né? E uma coisa que eu, assim, cara, e aí quem tá perto de mim pode falar, uma coisa que eu nunca negociei comigo foi o tanto que eu acreditava em mim. Eu não sei porquê, eu sempre achei que a piscina ia trazer alguma coisa de bom pra mim. E... Pra ser sincero, o primeiro ápice que eu tive, assim, que eu falei, pô, realmente tá acontecendo, foi quando eu tive a oportunidade de treinar com o Gustavo. Fui convidado com 16 anos pra treinar com o Gustavo, falei, vou treinar com o meu ídolo. Pô, a natação já trouxe um ápice pra mim. Aí depois eu tive a oportunidade de estudar fora do país. Falei, pô, a natação vai me proporcionar um diploma estrangeiro, uma vivência fora do país de graça. Falei, pô, que natação tá trazendo pra mim?
E aí chegou uma hora que Mas isso foi tudo natural? Foi um passo atrás do outro? Ou teve algum momento que você virou a chave, a tua família virou a chave? Porque assim, a gente sabe que o esporte no Brasil é para poucos. Sim. E você vê, grandes judocas que são campeões também e que, têm uma vida muito difícil monetariamente, né? Sim. Então, ser esportista no Brasil é um negócio difícil. Se você não vai pro futebol, se você não vai talvez pro vôlei, até pro basquete, que tem já salários que conseguem te manter, tem uma exposição grande, é difícil, né? Sim. Como que foi lá quando você era jovem pra tua família? Falar, cara, vai, acredita no esporte... Porque assim, você não seria quem você é hoje se não fosse tua família te apoiando também. Sem dúvida. Como foi essa estrutura pra você? Do mesmo jeito que eu nunca negociei com o tanto que eu acreditava comigo, meus pais nunca negociaram também com as decisões que a gente tinha que fazer, cara. Temos que ir para os Estados Unidos? Vamos. Quanto vai custar esse negócio? Meu pai era assim, o que eu tenho que fazer para viabilizar isso da minha parte? Você faz a sua, eu faço a minha. Minha mãe, eu faço a minha e você faz a sua. Então a gente tinha um time ali fazendo a coisa acontecer. E, cara, eu acho que, pelo menos da minha experiência, do que aconteceu comigo, foi um degrau de cada vez. Vamos ser campeão brasileiro da idade. Agora, então, vamos tentar classificar para uma seleção brasileira. Agora vamos tentar uma final de campeonato mundial. Agora vamos... Até que chegou a hora que o próximo... Agora vamos tentar o título olímpico. Apesar de nunca ter ido para a Olimpíada até 2008, eu vinha de uma sequência de resultados que, se a Olimpíada fosse mundial, eu ia tentar ser campeão mundial naquele ano. Né? De 2007 para 2008, a gente viu isso e essa possibilidade. Então, cara, é uma construção. É uma construção. Você vai se transformando. É por isso que eu falo, né? A gente precisa de objetivos vezes 10, que é assim, multiplicar a nossa meta vezes 10, não pelo que ela é, não pelo que ela representa. Eu até brinco, quando eu faço as palestras para a empresa, eu falo, você quer um faturamento de 1 milhão? Coloca de 10 aí na sua folha. Mas não pelo 10. Pelo que o 10 vai fazer por você. Vai transformar você, vai transformar o seu time, né? Vai fazer você se esticar, se alongar, você vai achar coisas dentro de você que nem você achava que era capaz de fazer. Mas por isso, e a gente quando é atleta novinho, cara, a gente tem esse estímulo externo. Você tá com 14 anos, aí vem o seu tio, e aí, vai pra Olimpíada? Pô, treina forte, hein? Aí quando a gente fica adulto, cara, a gente fica bunda mole, né? A gente vai fazer umas coisas, erra. Nossa, será que alguém viu? Nunca mais eu vou fazer isso. E quando você é adolescente, você tá lá, ó, pau, mandando ver, tá nem aí, perdi, a próxima eu ganho. Quando você fica adulto, a gente começa a perder um pouco disso. Então, dentro das estratégias que eu tinha, né, e dos estímulos que eu tive em casa que foram muito importantes, foi essa crença, cara, que vai dar boa. Né? Mas a gente foi curtindo cada momento. O vai dar boa, como eu falei, primeiro foi o Gustavo, pra nós já justificou a carreira. Falou, pô, você vai treinar com seu ídolo 2 anos, cara. Que irado. Falei, pô, e eu pensei, se eu parar de nadar hoje, eu vou falar pra todo mundo que eu treinei com o Gustavo 2 anos. Pô, minha carreira não foi perdida, não. Aí depois veio os Estados Unidos, e aí a coisa foi crescendo. E, cara, você falou aqui que o primeiro extremo que você falou, que foi ali em 2008, nas Olimpíadas lá de Pequim, né? E você tinha 21 anos... logo antes da prova dos 50, você nadou a prova dos 100. A prova dos 100, você estava lá na raia 8, não esperava que ia levar a medalha de bronze, e antes daquele momento, o teu treinador lá na época era o Brett, né? Uhum. Ele falou assim pra você, cara, pega a blusa o agasalho de ir no pódio. Você falou, pô, mas... qual a chance de eu ir pro pódio, né? Mas mesmo assim você foi lá, voltou, pegou, nadou e pegou o terceiro. Como que foi esse momento para você ali, o que você consegue se recordar dele, desse trabalho psicológico do Brett com você e de você com você mesmo, para acreditar que era capaz de ganhar aquela prova ou ficar em terceiro de uma prova que você já não era o favorito, né? Que passou por pouco ali nas eliminatórias. O que a gente tinha combinado, Nardon, assim, entre eu e o meu treinador, se a gente entrar na final, a gente vai levar o agasalho de pódio. Porque a gente tem chance. Uhum. Então, independente. O que aconteceu foi, na Olimpíada de Pequim, as finais foram de manhã. E a gente tinha a tarde off e a final era no dia seguinte. Então, a semifinal foi um dia de manhã, eu tive a tarde para descansar, e a final seria o dia seguinte. Dava 24 horas entre um e outro, né? E eu saí daquela semifinal que eu entrei na raia 8 completamente derrotado. Eu não vi aquela raia 8 como estou na final olímpica, eu tenho chance. Eu vi como eu sou o último cara da final.
Tipo, eu sou o pior nadador da final. Tem 7 caras na minha frente, é basicamente uma raia de piedade pra mim. Foi assim que eu encarei a raia, de verdade. Prêmio de consolação. Foi, tipo assim, ó, dá pro brasileiro chorão ali. E aí, cara, eu fiquei mais pé da vida do que feliz com essa raia. E aí eu lembro que o Brett, à tarde, ele virou pra mim e falou assim, ó, amanhã tem a final, não esquece de levar o agasalho. Eu falei, cara, eu tô na raia 8, velho. Acorda pra vida, né? Você não tá vendo o que tá acontecendo? Só que... Tinha hora, é aquela coisa de moleque tonto, né? Sendo bem sincero. Assim, eu queria mais chamar a atenção dele do tipo que eu tava bravinho, mas por dentro eu tava assim, eu sei. Eu sei que amanhã tem final e eu tô no bolo. E, internamente eu nunca me tirei do jogo. Né? Por fora eu queria meio aquela coisa que a gente quer os amigos vindo abraçar, a gente quer essa palhaçada, sabe? Tipo o abraço da piedade, a peninha dos amigos. E aí eu queria chamar a atenção do meu treinador, tipo, estou bravinho porque o nosso trabalho não deu certo, né? Mas por dentro eu tava... Birrento. Exatamente, mas por dentro eu tava, eu sei, deixa comigo, amanhã o bicho vai pegar. Então, cara, são as coisas que a gente tem que sempre deixar muito claro para nós o resultado que a gente tá buscando, independente da raia. Às vezes a gente tem uma raia bonita, às vezes não tem. Eu falo, nos negócios não é diferente, né? Tem cliente que tá com você e mais uns 3 concorrentes seu, e você é o menos cotado. Estilo Michael Jordan. Sim. No documentário, no filme lá com o Ben Affleck, né? Quem que ia ganhar? Quem achou que a Nike ia ganhar o Michael Jordan naquele filme? Nunca, né? Mas você não precisa de uma raia bonita, você só precisa de uma raia. Se você tem a chance, cara, no final dá certo, se você colocar em prática. O importante é, de novo, até aquele momento eu tava tão focado na medalha, né, Ardon, que eu esqueci que eu tinha que nadar para ganhar a medalha. É louco isso. E a gente, como empresa, faz isso pra caramba. As palestras que eu faço, uma das coisas que eu mais falo é isso. Para de olhar pra meta. Foca no processo que te leva até a meta. É simples assim. E a gente esquece. O nadador esquece numa final olímpica. E aí, a final olímpica abriu meu olho do tipo, você tem que nadar rápido pra ganhar medalha. E essa transição é simples falando aqui, né? Mas na prática ali, essa mudança foi a mudança da minha vida. Sair daquela raia 8 e falar, não, eu tenho uma raia. E aí pega a medalha de bronze, cara, 47 segundos entre o pré-prova e o pós, você tá falando de 2 seres completamente diferentes. Eu saí da piscina, eu lembro que a primeira coisa, eu bati a mão na borda daquele terceiro lugar, eu vi o número 3 lá do meu nome, Nardon. Eu pensei assim, eu sei controlar minha cabeça agora. Que até aquele momento eu tava tão assim, a medalha não tá vindo, eu tô nadando mal, a medalha não tá vindo. Aí eu olhei aquele terceiro e falei, o que eu fiz hoje cedo funcionou. Eu sei controlar minha cabeça, cara. Eu vou fazer isso por 50, se eu fizer por 50, eu ganho. Cara, foi a matemática rápida que eu fiz ali. E aí que eu dou aquela segunda entrevista. Agora eu vou ganhar os 50, que é muito louco até hoje. Muito louco. É muito louco, cara. É muito louco. Eu vou ganhar essa medalha de ouro. Mas pra mim, a matemática do número... Eu vi o número 3 ali, eu falei... Eu sei controlar meus pensamentos, e eu tenho a minha estratégia de controlar meus pensamentos. Naquela hora o que vale é isso, porque a cabeça ela vai ficar projetando fracasso, ela vai ficar sofrendo no passado que você errou. Tudo menos estar ali, né? E eu aprendi a trazer minha cabeça de um jeito dinâmico ali, no meio do nervosismo. Eu falei, eu só vou fazer de novo no 50. Aí deu certo 50. Aí eu falei, agora eu vou fazer de novo no próximo Mundial. Aí eu falei, agora eu vou fazer de novo no próximo Mundial. E aí eu achei minha receita, né? O meu jeito de trabalhar. Quando a gente fala do processo, né? A gente fala ali da prova final, quando a gente fala de um atleta que ele tá ali, dedicou aquele ciclo inteiro de treinamento para naquele momento performar. Nessa hora você tem que ter isso que você falou, você tem que ter cabeça limpa, pensar no presente, acreditar que todo o trabalho que foi feito naquele ciclo vai dar certo, não ficar remoendo o passado, se entregar e fazer. Agora, o processo para chegar até lá é um processo árduo, longo, que é isso, no fim do dia, que faz toda a diferença, mais a cereja do bolo na hora, né? Como que é esse processo no seu ponto de vista? Porque quando eu olho assim, vejo na vida de qualquer empresário ou de qualquer pessoa que eu conheço que tem sucesso, se você vai fazer um filme da vida dela, o filme da vida dela é muito parecido com o filme da vida de um nadador ou de um corredor profissional. É repetição, disciplina, com técnica, com bons mentores te ensinando e te mostrando aonde você precisa evoluir, te mostrando e te ajudando aquilo que você precisa para estar no seu pico de performance, né? Só que é um processo que poucos aguentam, né? Todo mundo na virada do ano
fala que vai emagrecer 5 quilos. Se inscreve na academia e não dura 20 dias, né? Sim. Dizem que é o teste das 3 semanas. Passou 3 semanas que você está indo na academia, de fato, você consegue. Mas 98% das pessoas desistem. 98% exagerei, mas 90% desistem na 3ª semana. Como é que é para você, e foi para você e ainda é, né? Que eu te sigo no Instagram, vejo você treinando. Mas como que era para você durante esses ciclos de treinamento, tá ali focado, repetindo a mesma coisa? Era um vício isso? Porque para mim natação foi um vício. Sim. E esse vício eu só fui trocando ele de lugar. Era o vício da natação, virou o vício do estudo para passar na faculdade, daí virou o vício do trabalho depois que eu saí da faculdade e que continua até hoje. Eu tenho tentado equilibrar mais nos últimos 5, 6 anos que eu tô com agora 3 filhos, né? Mas que nasceu meu primeiro filho. Tenho tentado equilibrar mais isso, mas eu sempre digo que eu fui um viciado em algo. E tipicamente quando a gente fala do esporte, o esporte é algo que é bem visto pela sociedade. Então você ser viciado em esporte meio que tá tudo bem. Você ser viciado em álcool ou droga tá ruim. Né? Mas na verdade são as duas faces da mesma moeda. A origem talvez daquela necessidade tua por algo, daquela sua obsessão por algo, é o que te faz você sempre entregar o a mais. Né? Como que foi para você esses períodos de treinamento intenso, cara? Eu acho que a palavra que você mencionou é a mais importante, a obsessão, né? Você cria aquilo na sua cabeça e... Cara, e o atleta, ele é um mestre em fabricar acontecimentos e motivos e qualquer que seja a palavra aqui para criar motivação dentro dele. A gente fabrica as coisas, cara. Às vezes é um adversário que falou mal de você numa entrevista, que aconteceu comigo. Eu imprimi a entrevista, coloquei na parede do meu quarto, todo dia eu passei na frente 2, 3 vezes e eu falei, esse cara vai engolir essa entrevista. É o que eu precisava, cara. É o que eu precisava. Eu treinei muito mais por causa dele. Então, assim... Irado. É muito doido isso, porque no final da carreira, aí você fala assim, o cara tá fabricando alguma coisa. A gente viu, por exemplo, recentemente aí, né? Bom, estamos vendo ainda com o Djokovic, o que mais ele quer? Ele tá fabricando alguma coisa na cabeça dele, cara. A gente viu com o Tom Brady. O que ele queria no final? Ele queria deixar a imprensa quieta, que ele joga com 40 e tantos anos. A hora que todo mundo parou de falar, ele falou, agora tá chato, vou parar. A hora que todo mundo ganhou, ele falou assim, acho que ele vai até 50. Ele falou assim, não vou não, eu vou parar agora. Só pra dar o conta, parece que assim, você tá... Criança birrenta. Exatamente. Mas esse é o ponto da obsessão, né? O que acontece com o atleta, eu acho que chega uma hora que assim, ele cria um cenário na cabeça dele e ele põe aquela meta vezes 10, e aí que é importante, né? Esse conceito que eu tento trazer do vezes 10. Ele vê o que aquilo vai representar, cara. É muito mais do que... Porque assim, eu ganhei aquela medalha de bronze, né, no 100. Se eu voltasse pro Brasil, legal, é um medalhista olímpico, pô, bacana demais, baita resultado, carreira de sucesso. Mas com o ouro era um vezes 10, porque ele abria portas diferentes. E eu brinco, todo mundo que tá escutando a gente tem momentos vezes 10 na vida. Quando você aprende a dirigir, te dá uma liberdade que, você não tinha antes. Quando você aprende uma segunda língua estrangeira, você abre um plano de vida e possibilidades completamente diferente. E a gente faz isso na empresa, a gente faz isso na vida pessoal, profissional. Então, no final, eu acho que o atleta, ele vê o que isso significa, né? E alguns vão levar, talvez, porque significa mais dinheiro, alguns é o sonho, alguns é simplesmente porque eles querem, no meu caso, né? Eles querem provar para eles mesmos que eles são aqueles caras que eles imaginaram. Cara, que nem qual que era o meu propósito no começo da carreira, por grande parte da carreira. Era eu olhar pro espelho, irmão. Eu queria olhar pro espelho e ter orgulho do cara que tava na frente do espelho. Era isso. E eu morria de medo, cara, de olhar e falar assim, eu tô vendo um fracassado. E eu pensava assim, se a natação der errado, eu vou ver esse fracassado o resto da vida. Cara, esse pensamento me apavorava. Por isso que eu ia pra você, aí o pessoal falava assim, você chorava no pódio, né? Mas, cara, você não tá entendendo. Eu ganhei o espelho o resto da minha vida. Agora eu posso me olhar no espelho. Até 45 segundos atrás, eu ia olhar um derrotado. Então, assim, eu não ia pra competição pra ganhar a medalha. E eu pensava essas coisas atrás do bloco, né? Eu olhava pros meus adversários e falava, gente, vocês não estão entendendo o que eu vim fazer aqui. Não é contra vocês, não, é contra mim mesmo. Eu tenho que ganhar o espelho. A minha vida tá em jogo, o resto da minha vida tá em jogo. E aí você fabrica essa loucura, só que olha pra onde te leva. Te leva pra você extrair o 101%. Você tem que tirar mais. É aquela coisa. Pro empresário eu falo, como que você transfere isso pro meio corporativo aí, né? O dono de empresa, o grande gestor, o CEO.
Olha para essa situação do que está acontecendo e você sabe que não é só a sua empresa que vai entrar em falência, vai ter problema. Você tá muito mal nessa história se der errado. Junto com você leva a sua família junto. Qualidade de vida da sua família, a escola dos seus filhos. Cara, você tem que fazer funcionar. Você não tem que olhar pro negócio e falar assim, nossa, minha empresa vai dar... Não, meus filhos vão ficar sem escola. Você não vai dar o 101% nessa hora. Quando você muda a forma da comunicação e essa fabricação de motivação que a gente consegue fazer, você consegue extrair mais de você, que é aí que entram os grandes treinadores. Eles sabem fabricar isso aí junto com o jogador. Né? Eles sabem deixar o jogador bravo quando precisa, eles sabem tirar o pé quando não dá. Então essa parte é muito importante. E aí que vem a obsessão, porque o cara tá vendo aquilo lá, todo dia ele fala, pô, eu preciso. Não é uma questão de eu quero, eu devo ser um campeão do mundo. Ele precisa, cara. E aí você muda a comunicação interna junto com isso. Né? Quando ele vai comer, eu brinco, né? Para estragar a comida de todo mundo. Você se pergunta o que eu tô afim de comer. Se você se perguntar o que eu preciso comer, cara, é uma palavra que muda, vai mudar tudo, toda né? a experiência e muda todo o resultado. Se você faz isso todo dia, muda todo o resultado lá na frente. Então eu brinco assim, são esses pequenos detalhes, mas que só vão ser executados com obsessão. Porque eles são tão simples, né, Dom? Que é simples de não fazer. Perfeito. E esse é o problema. É que nem assim, todo mundo que tá aqui sabe que é importante comer 2 frutas por dia. Quantas comem? Porque é simples de não fazer. É fácil pegar a barra de chocolate. Então, no final das contas, são esses detalhes, cara, que moram os resultados extraordinários. É aí, o cara ele é obsessivo, ele tá disposto a fazer isso 15 vezes por dia, se precisar. E César, quando você falou aqui de fabricar os desafios, ter um propósito, ter um objetivo, eu imagino que quando você era jovem, um dos teus objetivos era ser a pessoa mais rápida numa piscina naquela distância. Um outro objetivo que você acabou de falar aqui, né? Outro objetivo talvez seja ter ganho um ouro olímpico. Outro objetivo era ter ganhado um mundial. E daí você fez tudo isso. Você foi lá e chegou nesse ponto. E tem recorde teu de 2009, no 50 livre, né? Os 20 segundos e 91 centésimos, que perdura até hoje, né? Quando você chega no objetivo, no teu propósito, e você tem toda aquela vida que você olhou pra trás, você fica feliz pra caramba, você tá no auge, você fala, cara, cheguei onde eu queria. E agora? E agora, pra onde eu vou? Porque eu falo isso porque eu passei por isso, tá? Eu passei por isso... que eu faço um exercício desde que eu sou criança, não sei desde quando, de olhar minha vida de trás para frente, né? Como que eu quero estar quando eu estiver no fim da minha vida? Qual que é a estrutura que eu quero estar? Quero estar casado, não quero? Quero estar com filho, com neto em volta de mim? Onde que eu quero ver, onde eu me imagino? E na hora que eu me imagino lá com 90 e tantos anos, eu volto para trás. Putz, como que eu preciso estar com 80, com 70, com 50... Perfeito. Com 40, com 30, com 20, e daí eu falo, putz, qual o caminho que eu tenho que traçar para conseguir chegar lá? E uma das coisas que eu sempre olhei na minha vida era que eu preciso de dinheiro. Certo. Para conseguir resolver um problema da minha vida, que é dar toda essa estrutura para minha família, né? Para as pessoas que eu gosto. Sim. E esse não ser um problema e depois eu poder fazer as coisas, talvez por propósito, né? Mas... quando eu olhava isso e tinha essa visão, eu tinha uma visão de, putz, qual o patrimônio que eu queria ter. E graças a Deus eu foquei no esporte, esporte trabalho, fui obsessivo, tomei as decisões certas, os riscos certos, e isso acabou vindo, essa talvez minha medalha de ouro, e pelo fato de eu ser frugal também, né? Porque tem esse lance, não é sobre quanto você ganha, sobre quanto você gasta também. Exato. Então você tem que casar bem essa equação. E eu cheguei num determinado momento da minha vida que, putz, chegou no número, só que esse número chegou uns 40 anos antes do momento que eu imaginava. E nesse momento eu comecei a ter diversos pensamentos comigo mesmo. E agora, cara? Qual a próxima? Entendeu? E aí? Esse objetivo que era aquele que você sempre procurava, você alcançou. E aí? E agora? Né? Porque eu sempre fui obsessivo, foi o que eu te falei. Fui transformando minha obsessão de um lugar para o outro. E eu volto para você e te pergunto essa mesma coisa, né? Como que foi lá no auge da carreira tua, que você estava batendo todos os recordes, entregando tudo, cara, se dedicando de vida, cara, se alimentando bem, dormindo cedo,
cara, fazendo 2, 3 treinos por dia, treino de musculação, cara, tudo que você precisa ter, vida regrada, sem poder beber álcool, ou pelo menos, né? Dentro dos limites, né? Como que foi esse momento pra você de bati o meu propósito, bati o meu objetivo? Porque daí é o que você falou, preciso fabricar outra coisa na minha cabeça. Mas eu tenho certeza que teve um período na tua vida que você não tinha essa resposta de preciso fabricar isso e alguém veio e te ajudou a falar, pô, você precisa fabricar uma outra coisa na tua vida. O que foi? Você lembra desse momento? Teve esse momento? Não teve? Não, tem. Olha, bom, falar com você sabe exatamente. Quando você está trabalhando no 101%, no limite e mais, a gente tem aqueles momentos de fraqueza de jogar tudo para cima com frequência. Porque como você está no seu máximo, quando sai do trilho, você fala assim, puta, eu tô dando o meu máximo e saiu de novo. Eu tô dando o meu máximo e isso não aconteceu. É aquele assim, eu vou parar de fazer isso. Eu falei que eu ia parar de nadar quase todo dia da minha vida. Quase todo santo dia. Por semana eu não falei menos que 4 vezes. Toda semana eu queria parar de nadar. Mas eu sabia que era o emocional gritando. É aquela primeira reação que a gente tem. Cara, quando eu ganhei Pequim, foi um momento difícil. Eu voltei para casa, eu cheguei a mandar e-mail pro pessoal da universidade falando que eu não ia voltar. Falei, pessoal, da universidade dos Estados Unidos. Falei, gente, não vou voltar para a universidade, eu não sei o que eu vou fazer da vida agora. Porque tinha passado um mês, eu olhar pra piscina e eu tava, tendo aversão à piscina. Eu não queria tomar banho, cara, eu não queria ver água. Mas o que passava na sua cabeça tipo nessa hora? Tipo assim, cara, pra onde eu vou agora? Zerou o jogo. Era isso, na tua cabeça tava, zerei o jogo. Em Pequim eu falei, mas assim, ao mesmo tempo eu sabia que eu não tinha zerado. É que eu tava assim, pô, não tem nada tão grande mais pra buscar simbolicamente externo. Eu demorei pra entender que o interno não tava redondo. E quem que você procurou nessa hora? Cara, a primeira coisa que eu pensei, quando eu ganhei a Olimpíada de Pequim, eu olhei placar eletrônico, número 1 do lado do meu nome, OR, que é o recorde olímpico, 21:30. Eu olhei e falei, não é o recorde mundial. Não é o WR. Eu quero o WR, mano. Tá aí a fábrica. Aí, 2 segundos depois, eu sou um campeão olímpico. A primeira reação não foi boa, cara. Na piscina eu olhei e falei, não, tá certo isso não. Mas aí é aquela coisa, chega aqui, caminhão de bombeiro, é entrevista, por um tempo você se sente o maioral dos maiorais. E aí você fala, pô, precisa mesmo... Com 21 anos. Com 21 anos. Precisa mesmo do recorde mundial? Eu comecei a me questionar, precisa mesmo? Pô, passar tudo de novo, mano. E aí eu via os nadadores do resto do mundo voltando pra piscina, os noticiários colocando meus adversários voltando pros treinos e eu na minha caverna. Até que chegou uma hora que eu tive que me questionar. Assim, exatamente como você fez. Como você quer se ver daqui 20 anos? Como você quer se ver daqui 40 anos? E, cara, pra gente que, de novo, né, naturalmente você também trabalha com objetivos vezes 10... O vezes 10 ele é mais simples que o vezes 2. O vezes 2 é fazer o que você está fazendo mais. Aumenta o fluxo de trabalho, aumenta as horas, aumenta o que você está fazendo, você dobra. Perfeito. Se você quer fazer vezes 10, um atleta que quer ser vezes 10, talvez nem tenha o treinador na cidade dele para isso. Perfeito. Quantos treinadores, quantos empresários assim conseguem te ajudar a chegar a vezes 10 aqui em São Paulo? Você vai falar assim, pô, eu tô nesse cenário, eu quero chegar no Elon Musk agora, né? Quantos vão me ajudar nisso? Cara, você conta o dedo. Ele é mais simples, ele é mais direto ao ponto, né? E eu lembro que eu falei, bom, daqui 20 anos eu não quero olhar para trás e falar, putz, eu ainda tinha potencial, eu tinha talento e a preguiça ganhou de mim. Uma coisa é eu não quero mais, uma coisa é não dar mais. Falei, pô, meu corpo ainda, pelo amor de Deus, tava no auge. Anos. Uma coisa assim, se tivesse uma lesão séria, não dá mais. Aí eu falei, depois de Pequim eu voltei simplesmente para não me arrepender. Cara, não teve outro, eu voltei para não me arrepender. Mas aí deu uma virada para 2009 que eu falei, pô, eu quero sentir aquele pó de novo. Eu quero aquilo de novo. Aí foi lá, recorde mundial no 100, em Roma e tal. Aí baniram os trajes, 2009. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que ganhar sem o traje. Senão vão falar o resto da vida que eu ganhei só por causa do traje. Preciso ganhar 100. Aí ganhei 100. Falei, bom, agora eu preciso ganhar em piscina curta. Porque eu tenho que ganhar na curta e não longa. Senão vão falar que esse cara não sabe fazer submerso, ele não é bom de virada, que piscina de... Pra quem não sabe, né, pessoal? Piscina curta é mais fundamento e mais submerso, piscina longa é mais natação. Preciso ganhar nas 2 piscinas. Aí ganhei nas 2 piscinas. Agora eu preciso ganhar com outro treinador.
Porque senão vão falar que o treinador que me fez, não é isso, eu sei fazer esse negócio. Aí ganhei com o segundo treinador. Falei, bom, agora eu preciso ganhar com outro estilo. Aí fui lá e ganhei borboleta. Aí falei, bom, pra fechar eu preciso ganhar um revezamento. Eu não posso ir embora sem um revezamento. Porque assim, aí era pessoal meu, eu quero que meus amigos sintam como é isso. Puta, pouca gente sabe como é subir no número 1 e escutar o hino. Eu falei, eu quero que eles sintam esse negócio. Irmão. E a gente conseguiu em Doha. A gente conseguiu em Doha 2 revezamentos campeões do mundo, um com recorde mundial, um a gente passou os Estados Unidos ali, num revezamento que eu até brinco, eu joguei no chat GPT. Cara, nos últimos 15 anos os Estados Unidos ganhou, aí tem um Brasil no meio, assim. Tipo assim, podia ser Austrália, né? Rússia, não, tem um Brasil. A gente tirou um título lá. E ali sim eu me questionei. Eu falei, qual é o próximo? 2014 em dezembro, cara. E foi até meio filosófico o negócio, né? Porque assim, a gente tava em Doha. A gente foi o último atleta a sair da competição, porque eu tive que fazer antidoping e tal. Eu tinha ainda o antidoping do 100 livre. Aí a gente esperando o ônibus da organização. E eu tava com o meu treinador, só eu e ele, cara, escuro, coisa meio poética, assim. Cara, eu olhei pro deserto e eu olhei pra ele e falei, cara, acho que deu, velho. Aí ele olhou pra mim e ele me conhecia pra caramba, né? E ele, pô, foi um prazer trabalhar com você. Pô, fica até que esse dia foi foda. Esse dia, falando palavrão agora. Mas esse dia foi o bicho, cara. E aí é aquela coisa. Eu comecei a partir daquele dia a tentar ser o que eu já tinha sido. Eu parei de buscar um novo. Eu queria fazer assim, ó, aquilo que eu fiz é bom pra caramba. Deixa eu fazer de novo. Eu não tentei, deixa eu tentar um negócio novo. Deixa eu ser melhor ainda. Eu queria voltar a ser o que eu era, né? E eu fiquei de 2014 até 2018, 19, né? Tentando ser o cara que eu fui de 2008 a 2014. Né? Eu não tentei ser um novo nadador, com novos resultados. E aí, você tentou fazer o vezes 2, não o vezes 10. Exato. Eu continuei fazendo o que eu estava fazendo com talvez mais intensidade. Não trouxe o vezes 10. E como é que foi esse período para você? Foi difícil, cara, porque você chega uma hora que você perde o horizonte, né? Vamos falar assim. A gente nunca vai alcançar o horizonte. Você anda andando, ele não sai da frente. Mas eu até perdi um pouco do horizonte. Eu tava indo por outros motivos, né? Porque eu tinha muito patrocínio, porque era o que esperavam de mim, né? E aí eu perdi basicamente o meu trunfo, que era, cara, essa intensidade, né? Eu sempre coloquei os meus títulos aí por trás aí da minha preparação. Cara, a competição era a parte mais fácil da minha temporada. Eu não pensava na competição. Eu tava assim, competição eu ia, ficava olhando meus adversários, eu tava lá tranquilo. Porque os 50 a gente tem que treinar, né, Nardon, pra reagir. Você não pode pensar. Pensou pra fazer, demorou. Demorou, já era. Cara, eu já tive saída que eu saí do bloco e no ar eu falei, pô, hoje eu saí bem. Porque o corpo reagiu antes de eu pensar, cara. Eu já tava no ar. Tem vezes que eu dei umas braçadas e falei, nossa, hoje eu tô voando. E eu, cara, tava na lua, velho. Por quê? O que o corpo tá fazendo, o que eu sempre faço. Virado. É por isso que a filosofia que eu coloco na minha vida dos 101%, cara, é você tem que ser o tempo inteiro extremo, porque na hora que aparecer um momento decisivo, você tá acostumado e você não muda seus hábitos. É mais um momento. Ah, mas ele é decisivo, é a final olímpica. Como você tratou todo dia. Né? Ah, mas agora é um cliente da empresa que vai mudar o rumo da empresa. Como você vem fazendo todo dia. Você não muda seus hábitos porque se trata de um momento decisivo. É mais um. Então, assim, trabalhar melhor do que... Você sabe também, trabalhar nesse nível não é fácil estar perto. As pessoas próximas ali têm que, cara, ter uma paciência ali diferenciada. Tem que falar as coisas certas também quando a gente está precisando, porque precisa de um time de pessoas. Sim. Mas no final é isso. Eu acho que assim, ó, esses resultados e a gente se reerguer desses momentos... Cara, duas coisas são fundamentais. Que eu falo assim, ó, final olímpica. O que diferencia um atleta do outro ali, Nardon? Talento. Todo mundo é talentoso. Djokovic e Nadal, quem é mais talentoso? Quem é mais disciplinado? Ah, o Nadal treinou mais. Não importa, se o outro tá num dia melhor, mais focado, vai ganhar. Então, nesse nível de jogo, que é o nível do empresário, concorrente do lado, concorrente da cidade do lado, cara, é nível de exigência. É o quanto você olha para os seus projetos, para as coisas que você entrega para o seu produto, para o seu serviço, e você fala, isso aqui, ó, representa a nossa empresa. Não é só um serviço que eu cobro dinheiro. Isso aqui, cara, isso aqui é nosso suor, nosso sacrifício. Eu tenho orgulho de vender isso aqui para qualquer um. Quando você está nesse nível e trabalhando nesse nível, é o extraordinário. Né? E o segundo ponto é o time. Mas não é o time relacionamento. Né? É o time 101% na sua volta. Né? Todo mundo entregando o 101%. Os seus departamentos unindo forças ali dentro do máximo de cada um. Esses dois pontos para mim são 101%. E
Cielo, antes de eu falar do papel do treinador, que é uma curiosidade que eu tenho, eu quero voltar numa frase que você falou ali, né? Porque esperavam de mim isso. E na vida nossa, quando... né, eu acredito muito no pensamento autônomo, no pensamento próprio. Assim, você meio que conseguia zerar o barulho que tem em volta de você e ter um pensamento independente. Essa é a palavra, pensamento independente, né? E talvez, quando eu olho assim na minha trajetória, logicamente não consigo nem me comparar de você, anos-luz, né? Mas como qualquer outro empresário, qualquer outra pessoa que eu vejo que tem alta performance, eles têm a capacidade disso, de ter um pensamento independente e conseguir seguir de fato aquilo que ela quer para a vida dela, né? E quando você fala isso, esperavam de mim isso, como que você trata isso? Porque eu vejo que quando eu era criança, jovem, adolescente, os meus pais esperavam de mim que eu passasse numa boa faculdade. E esse se tornou meu objetivo, porque na verdade era o objetivo dos meus pais, e graças a Deus que eu tive uma fundamentação, pais maravilhosos. Obrigado, pai, José e Elizabeth, minha mãe, amo muito eles, moram lá em Assis, no interior. Ah, que legal. Então para ir para Assis a gente passa lá perto da tua cidade, né? Mas eles esperavam isso de mim. E talvez na faculdade foi o momento que eu comecei a ter mais um pensamento independente de... Beleza, eu fiz o que eles queriam. Agora, o que eu quero de fato? E tipicamente quando você tem um pensamento independente, né? Você meio que vai contra tudo e contra todos. Porque se tá todo mundo querendo que você vá para lá, você fala, cara, eu vou para cá porque é onde eu quero e tá tudo bem, né? Como que foi para você esse momento que putz, chegou no auge, falou, pô, quero continuar, mas ainda tinha esse esperavam de mim. Como que você chegou na tua cabeça e conseguiu tirar isso em algum momento e falou, cara, foda-se que os outros acham de mim, ou que os outros esperam de mim. De novo, eu quero me olhar no espelho, quero me ver foda, quero viver o que eu quero e ter orgulho disso. Como que foi essa mudança na tua cabeça, cara? Mas olha, até olhando a trajetória que a gente conversou da sua também, eu acho que o que você fez, cara, é um bom exemplo para isso. A gente tem que sempre olhar para trás, né? É sempre regresso, assim, né? Na questão de feedback e análise crítica do que está acontecendo. Porque a gente tem um horizonte lá que a gente não alcança. Se a gente ficar só medindo aquilo lá, cara, vira uma frustração enorme, porque primeiro você nunca alcança a perfeição. Segundo, você não vai chegar lá e fica tentando... Você não está vendo a melhora que você tem no presente, né? E você é uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais preparada, mas não importa porque não é lá na frente. E aí, essa é a parte que, assim, esperam de mim... Já era uma coisa de medalha. Tipo assim, eu sei que eu não posso ir pro Mundial e voltar com uma de prata, né? E, por exemplo, o Mundial de Doha, o que eu senti no 100 livre foi alívio. Foi o único título que eu tenho de todos que eu subi no pódio. Meu primeiro pensamento no pódio foi graças a Deus. Que loucura, cara. Não é tipo, pô, eu sou top pra caramba. Que até loucura, ali, todos cara. que eu tive até aquele momento, eu falei assim, cara, eu sou o cara. Doha eu subi, eu falei, graças a Deus. Tipo, eu não vou ter que aguentar a imprensa, não vou ter que aguentar amigo, não vou ter que aguentar os haters, não vou ter que aguentar ninguém. Quer dizer, eu vou ter que aguentar, mas agora eu tenho bagagem pra dar porrada de volta. Então... Cara, isso é um negócio muito difícil, né? Assim, quando a gente olha em mídia social, que você faz um comentário, se posiciona, vem um monte de hater falar um monte de abobrinha na tua cabeça. Nessa época a mídia social ainda era menor, né? Mas você foi uma pessoa... Você é um ídolo nacional. Essa é a verdade. E todo ídolo nacional é aquele negócio. São as duas fases da mesma moeda. Se você teve sucesso, todo mundo... Mas se você não teve sucesso, você é a pior pessoa do mundo. E, pelo amor de Deus, gente... Caramba, o cara tá no topo do mundo e você tá falando que ele é... Cara, que loucura é essa, né? Não, é frustrante, cara. Como que foi pra você viver com isso durante muito tempo? Essa é uma dúvida que eu tenho, que tem muito atleta que passa isso, né? Eu vou te falar, não existe crítica pior do que a sua própria. E nesse ponto os atletas têm uma autocrítica, cara, que não é saudável. Tanto que é por isso que existe a psicologia esportiva. Não é cara, é pra tratar esse nível de autocrítica que a gente coloca na cabeça e às vezes não é nem humano ou possível, mas o cara tá ali se martelando, né? Agora, assim, a parte frustrante é que a gente tá falando assim de sair em notícias em portais falando mal, né? Que nem teve competição que eu ganhei, mas venceu, mas não convenceu.
Aí, cara, você olha e fala assim, raiva, deixa cara. eu ver, Nossa, deixa eu ver o nome do blogueiro, que não é nem o melhor escritor do condomínio dele. E tá falando que eu venci, mas não convenci. E o cara não é nem o melhor escritor da quadra dele lá, meu, do Itaim, sei lá de onde ele escreve. Você fala, cara, é muito surreal isso, né? Tipo, a parte frustrante é essa, que você fala assim, pô, eu tô sendo julgado por um cara que não é nada, não vai ser nada, mas, cara, tá num portal que é acessado por milhões de pessoas constantemente, né? Então, é difícil pra caramba, cara. E eu acho que com relação a esportista, aqui no Brasil, eu vou falar especificamente do Brasil, eu tive a oportunidade de morar fora, ela chega a ser cruel com o atleta olímpico e, eu vou falar assim, injusta. Porque, primeiro, os caras estão criticando o atleta olímpico, né? Que não tem um salário. A galera não tem salário. Na hora que ganha, nossa, que orgulho, vai tocar o hino nacional. Aí todo mundo quer abraçar o cara. Aí a hora que me manda mal na Olimpíada, pô, amarelou. Você fala assim, cara, amarelou, velho. O cara treina pra caramba, o cara foi pra lá. Meu, às vezes, não sei, pode ter comido alguma coisa errada ou pode ter simplesmente o treino não ter dado certo pra aquele momento. Aí fica lá amarelão, às vezes cria até uma narrativa em cima daquele nadador, jogador, enfim. E, cara, a parte difícil é que, assim, aí colocam a gente num bolo que trata a gente como futebol nessa hora. Sim. Né? É o torcedor de futebol que viu o time perdendo, que é massacrar a gente. E aí você fala, pô, meu, mas a gente fez tudo que a gente podia. Tipo assim, eu dediquei a minha vida, meu semestre olímpico aqui. Eu falo isso porque eu conheço o pessoal da natação. Cara, eu não tenho coragem. Eles podem ficar em último em todas as provas. Eu vou olhar e falar, meu... Parabéns. Vocês me representam, porque eu sei o que é o dia a dia. E eu sei o que vocês fizeram. Eu conheço as pessoas que vão chegar lá. Mas as pessoas não querem, assim, no geral, o público não quer saber disso. E essa é a parte difícil. Você olha e fala, pô, uma coisa é o LeBron James jogar mal e sofrer uma crítica com um salário de 50 milhões nas costas. Ele está sendo cobrado por alguma coisa que ele está sendo pago, né? Agora, na nossa parte, cara, a gente não tem uma política esportiva legal. A gente não acompanha esses atletas a não ser no semestre olímpico. E aí, na hora de cobrar, quer cobrar como se fosse a Copa do Mundo, o Hexa, que Sim. esses caras, sim, têm que sofrer essa crítica que eles sofrem. Né? Então, assim, na questão do esporte olímpico, eu sempre falo, cara, existe ser atleta, né, de alto rendimento no primeiro mundo e existe ser no terceiro mundo. Cara, o público latino, África ali, é cruel demais, cara. Assim, é surreal o que a gente tem que passar. Mas é aquela coisa, né? São os ócios do ofício. Ninguém não nos avisou antes. A gente começa sabendo. Então, cara, faz parte do jogo. E de novo, é o interno, né? Assim, cara, é o que eu falo. Se você tá bem com você, se você consegue lidar com o que você tá pensando e falando pra você mesmo, você vai aguentar o externo. Se você não tá aguentando, o externo potencializa o que você não tá aguentando. Esse que é o problema. E como que você trabalhava o interno? Cara, com faca na caveira, mano. Eu nunca tive psicólogo. Não? Assim, não por crítica e falar, pelo amor de Deus, papais e mamães, atletas novos. Tenho. Não é uma dica, não é uma sugestão de forma nenhuma. Mas meus psicólogos eram meus pais, cara. Eu era onde eu descia os cachorros, falava o que eu podia falar. O que é importante ali pro atleta, né? Ele entender, assim, ele ter os momentos que ele pode tirar a máscara de atleta. Então, assim, tem coisa que eu não acho legal falar pro treinador. Né? Uma coisa mais pessoal. Então, assim, tem coisa que eu também não acho legal falar pro meu pai. Eu não vou lá e ficar reclamando de treino pra ele, tipo... Então, assim, eu acho que nesse ponto a gente tem que entender como cada um funciona. Se funciona a terapia, vai com Deus, experimenta, né? Se nunca tentou, experimenta. Mas no final a receita é o que funciona pra você. E pra mim, eu fui... Né, começar a pensar em ajuda no final da carreira. Quer dizer, no final não, quando eu parei de competir mesmo. Porque aí essa transição é mais difícil. Né? E você sentiu isso na pele. A hora que você chega no objetivo de novo, aí você fala assim, tá... Qual a próxima coisa que eu vou fabricar? Porque a sua identidade está atrelada ao antigo. Né? Eu sou um nadador. E agora, o que eu sou? Mas agora eu não sou mais. Então assim, a gente acredita, a gente tem isso aqui, eu acredito que eu sou isso. Mas agora eu não sou mais. Você quebrou uma crença do que você é. Cara, qual foi o momento mais extremo psicologicamente falando? A transição de carreira. Sem dúvida, cara. Foi o mais difícil, desafiador e tá sendo ainda. E como que você trata isso? Como você trabalha isso? Hoje você faz terapia ou não? Não. Eu continuo com a minha família me aguentando, cara. Eu queria que minha família tivesse que você ver as respostas, só que eles têm que me aguentar. Minha esposa, coitada. Ela tem que aguentar uma boa dose aí de... sabe, soltar os cachorros.
E eles me mandam pra piscina direto. Não, quando começa a ficar feia a coisa, eles olham pra mim. Faz tempo que você não vai pra piscina, né? Por quê? Que você tá um ranzinza chato. Vai pra piscina, depois a gente conversa. Tipo assim, vai lá soltar seus cachorros na água. Porque pra mim, cara, é que nem escovar o dente. Você fez tanto tempo na vida, não dá pra tirar. O meu processo criativo de palestra, cara, eu tomo umas 3 xícaras de café dessa aqui e vou nadar. Porque lá não tem música, não tem som, só tem meus pensamentos. É lá que eu desenvolvo minhas palestras, cara. Eu deixo o celular do lado da piscina, um caderninho à prova d'água. Eu paro, vou escrevendo as coisas, vou escrevendo. Que ali eu não sei o que acontece, cara. Quando eu tô nadando devagar ali comigo mesmo, é a hora que minha cabeça tá a milhão. Eu não posso também ficar nadando rápido, porque aí eu concentro na técnica. Aí eu ligo o meu lado competitivo, não, a abraçada não tá boa. Eu não quero pensar na abraçada agora. Então, mas assim, cara, é por isso que eu chamo a minha estratégia de 101%. Eu falo, tem um 1% que muda a nossa vida. Coisas pequenas. Se você buscar na sua história, eu tenho certeza que tem algumas pequenas chaves ali que você abriu que foram o que alavancaram vezes 10. E essas chaves, cara, elas são muito, muito simples, pequenas, rápidas. Que nem na minha vida, o que aconteceu? Eu olhei... Cara, eu sei que é louco, mas é simples assim. Eu olhei pra piscina no dia da final olímpica do 100. E eu falei, eu tô de saco cheio de ser esse perna de pau que eu não sou. Tô na raia 8, passando vergonha. Era pra eu estar ali no meio. Mas eu tenho essa raia. O que eu tenho que fazer agora? Pra ganhar a medalha. Porque assim, tá feio o negócio. Eu não aguento mais. O que eu tenho que fazer? Essa pergunta, cara, que eu brinco que é 1%, mudou minha vida. Completamente. Então eu falo, às vezes você lê um livro que abre seus pensamentos. Às vezes você conversa com um mentor. Pô, um cara senta com você, um empresário, começa a pegar... Que pra você, assim, ó, faz assim, 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 e o cara... Porque pra você já abriu essas portas. Então, assim, são coisas rápidas que mudam a nossa vida. E no final das contas a gente, cara, vai chegando, né, nesse nosso potencial extra de olho nesses pequenos detalhes. E aí nessa transição de carreira, de novo, foi uma frasezinha, cara, que mudou a minha relação total com isso. Que eu li num livro. Cara, para de ficar vivendo, né, o que você já foi, não fique triste porque acabou. Era essa a frase do livro, não fique triste porque acabou. Sorria porque aconteceu. Eu falei, pô... Que porrada. Que porrada. Cara, uma frase. Que porrada. Tipo assim... E eu olhei, eu falei, pô, eu levei isso até... A gente tem, né, os entes queridos que acabam falecendo, gente que... Enfim, acontece e você olha e fala, pô, não tem que ficar triste porque foi, né? Eu tive a oportunidade de ter esse cara na minha vida, eu tive a oportunidade de fazer isso na minha vida e cara, foi essa frase que eu olhei e falei, pô, olha a minha carreira, mano. Eu tô aqui sofrendo porque eu não sou mais o cara que eu era. Eu não vou ser, mas... Quantos podem falar que tiveram isso, né? Então, assim, cara, esses pequenos momentos são os momentos que mudam completamente o nosso ser. Uma frase, você fecha o livro e fala, sou outra pessoa. É muito louco esse negócio. Tirado, cara. Qual que é o papel do treinador e da equipe que você teve de apoio durante todas as suas fases diferentes de atleta? O que você acha que foi o principal papel deles na sua vida? Olha, eu acho que, como a gente estava falando, quando você tem uma equipe que tem o nível de exigência e o nível de expectativa alinhado, Nerdon, esse é o importante. E você vê de um deles uma entrega fora do comum, uma entrega a 101%. Você vê os caras se sacrificando, ficando até mais tarde, dando a raça, deixando de ficar com os filhos para fazer a sua dieta, no caso do nutricionista, né? Eu acho que o time inteiro vê isso aí e se sente na dívida de você fazer o mesmo. Você fala, cara, o cara tá deixando de passar um tempo com a família para ajudar a minha temporada olímpica. Eu olhava pra piscina e falava, eu tenho que ganhar esse negócio. Por ele, e assim não é nem por mim mais, é por ele eu tenho que ganhar esse negócio. Então eu acho que o time nesse ponto, cara, ele acaba sendo uma somatória pro que você já, tô dizendo assim, no caso do líder ali, que já tá acreditando nesse negócio, já tá puxando esse nível de exigência de todo mundo, mas ele vai confirmando que a coisa tá caminhando, que você tem o time certo. E aí nos dias ruins que você não tá no seu 101%, acontecia comigo. O treinador, quem eu tivesse contato, olhava pra mim, porque assim, o tempo inteiro a gente tava se batendo. Aqui, o dia do semestre do recorde mundial aqui em São Paulo. Todo dia eu chegava, batia nas costas do piscineiro e falava, sabia que em dezembro você vai ser o melhor piscineiro do mundo, cara? Você vai ser o piscineiro mais rápido do mundo. Você deixou a piscina mais rápida do mundo aqui pra história. O tempo inteiro eu fiquei fazendo isso. E eu queria que ele soubesse que não é limpar a água, cara. Dentro da nossa bolha de vida, cara, ser o piscineiro mais rápido do mundo.
E você tá me ajudando com isso. Né? E nesse caso ele era decisivo. Mas se eu chego para treinar a piscina tá suja. Eu não consigo treinar a piscina suja. Né? E aí eu brinco com o empresário que tá assistindo a gente. Você tem o melhor produto, o melhor serviço. Como que tá o seu atendimento por telefone, por WhatsApp? O cara é grosso, demora 4 horas para responder. Perdeu o cliente, cara. Então eu precisava da piscina redonda ali. Todo dia eu batia nas costas do piscineiro e fazia isso. Cara, é engraçado. Teve um dia que eu cheguei mal na piscina. Um dia, não, vários, né? Ele vinha falar comigo, cara. Ele vinha, nerdão, ele vinha batia nas minhas costas e falava, pô, Cezão, a piscina tá tinindo hoje. Esse cara vai bater o recorde mundial? Cruzou a catraca ali, um zumbi. Ah, pô, que folgado, cara. Você é folgado, hein, meu? Mas era o que eu precisava, cara. Eu precisava tomar essa chamada de atenção. Eu olhava e falava, pô, ele tá vendo, tem mais gente vendo. Esse cara aqui não é campeão olímpico, não, meu. Eu preciso transformar o que eu tô sentindo. E a gente tem esse poder. A gente consegue mudar o que a gente tá sentindo. Essa sacada do atleta, ele muda, cara. Ele consegue produzir emoções a partir de gatilhos. O piscineiro, pra mim, era um gatilho ali. Pô, ele tá vendo que eu não sou um campeão do mundo. Muda. E aí eu mudava para ter um treino bom. Então, no caso do time, eu acho que é isso. Quando você integra, né, e traz essa união do time nesse quesito de entrega, sacrifícios, nível de exigência, você traz, né, essa participação mais ativa de todo mundo. Ultrapassa a sua função profissional. Ele não está só limpando a água, ele está participando, ele é decisivo no nosso projeto. E isso traz mais comprometimento. Não adianta querer falar que não. Isso traz. Então, tem estratégias aí que a gente foi usando ao longo do tempo, cara, sem querer muitas vezes, mas que eu fui usando. E o time traz isso, cara. As pessoas, eu brinco, assim, a gente muda de cidade, até o nosso sotaque muda. A gente liga pros pais, pros amigos e fala, pô, tá falando estranho, hein, meu? Por quê? Porque as pessoas à nossa volta ditam como a gente vai ser, o que a gente se veste, o que a gente vai começar a assistir, falar. Então, se junte de pessoas que tem o mesmo nível de exigência que o seu. Senão, vai ser aquela, esse projeto tá bom assim, entrega assim mesmo. Mas esse serviço, meu, dá um jeito de entregar assim. E não é isso que vai te levar pro resultado vezes 10. Cara, outra, muito, muito bom. Outra coisa que você falou aqui do fabricar, né, essas coisas para continuar se desafiando. Uma das coisas que eu acho que teve uma entrevista que a gente viu aqui, que aquele francês lá, que era um competidor teu, Frederic, o Busquet, não é? Busquet. Vocês foram achar essa entrevista, boa. Que você treinava com ele e você falava que durante um tempo ele, como rival, foi o cara que mais fez você evoluir, porque ele te tirava o sono. Como é que foi esse período e você fabricou isso na tua cabeça para você ser melhor do que ele, ou ele tirava teu sono mesmo? Não, cara, ele tirava também. Não era fabricação na tua cabeça para te motivar. Esse cara, não, eu falo assim, ó, a gente na carreira, assim como você, né, você cruza com pessoas que você fala assim, ó, talvez esse cara não seja o que tem o maior resultado na mão, mas esse cara é o melhor gestor que eu já vi, esse é o melhor, enfim, vendedor, esse cara pilota um comercial como ninguém. E assim, a gente tem atletas na vida que eu falo, pô, esse aqui é o mais talentoso que eu já vi. Esse aqui, cara, é o maior assassino que eu já vi no esporte. Esse aqui, é o meu nêmesis ali, né? É o meu contraponto, cara. Vacilou, tomo na orelha rapidinho dele. E o meu melhor talvez não seja o suficiente. Tem esse pensamento. Você vai falar assim, não existe nada que garanta nada que eu vou ganhar dele. É um jogo o tempo inteiro. Tipo, o jogo tá valendo de ponta a ponta do primeiro de... Como a gente Cara, a gente treinava junto. Onde vocês treinavam junto? Na Universidade de Auburn, no Alabama. Legal. 3 anos e meio a gente treinou juntos. Mas vocês eram amigos na hora que vocês saíam da piscina? Cara, a gente se respeitava. Nunca nunca teve falta de educação. Mas assim, cara, e a gente ia para as competições juntos. Por exemplo, quando ele tava lá nesse final de carreira universitário... Não, eu já tinha me formado, na verdade. Ele tava lá e... Ele já era mais velho que eu. A gente ia para as competições, para os Grand Prix, que são feitos para os nadadores de high school ou nadadores profissionais. O universitário ele tem o próprio circuito de competições, né? Cara, a gente era os únicos 2 profissionais da equipe. A gente ia junto para esses torneios. A gente dividia hotel, dividia carro alugado. Que nem a gente morava no Alabama. Vamos para Austin, no Texas. Vamos pegar o mesmo voo, vamos dividir o carro, vamos dividir o hotel. A gente fazia tudo junto, cara. Então, assim, existia um respeito muito grande. Mas não era o melhor amigo? De forma nenhuma, cara. Não, cara. O problema, qual que era o problema disso? Tomava pau lá no Grand Prix. Eu tinha que continuar duro dentro do quarto, meu. Eu não podia chegar no quarto e desabar. Puta, meu, eu sou um tranqueiro,
falando uns palavrões ali. Por quê? Que ele tava ali. Além dele me dar pau, ele vai me ver derrubado? Não Nem pode, fudendo. nem a pau, meu, não pode. Então era muito E difícil. como que eram os treinos? Porque assim, imagino que o treino era um treino que vocês treinavam mais ou menos as mesmas séries ou não, era diferente o treino de cada um. Idêntico. E aí? É por isso que eu falo, cara, de novo, a gente tá num podcast empresarial. Estrutura não é o jogo. Você fala assim, empresário, você que tá falando que a estrutura do seu vizinho, concorrente é melhor e é por isso que ele tá ganhando, eu tava na mesma piscina, com o mesmo treinador, com o mesmo treino. Por que o resultado é diferente? É a pessoa, é a gestão, são as ferramentas que ele tá aplicando ali nas operações e nos processos. Não é isso que faz a diferença. E eu tinha isso muito claro. Estamos na mesma piscina, com o mesmo treinador, com o mesmo treino. Por que eu vou ganhar dele? Eu me perguntava isso o tempo inteiro. Por que eu vou ganhar dele? E aí eu tinha que achar uma resposta. Porque hoje eu treinei mais que ele. Porque hoje eu ajustei isso aqui e vai me deixar melhor que ele. Eu tinha que buscar isso aí, cara. Porque tudo era igual. E ele era um cara, ao meu ver, igual. Que podia dar uma porrada em mim a hora que ele quisesse. E aí a gente tinha treinos, cara, que assim, o bicho pegava. Meu treinador tinha que falar assim, ó, vamos fazer agora uma série X. Você vai na primeira turma, que a gente tem as turmas da piscina. Vocês não vão junto. Você vai pra segunda turma. Não deixava sair junto. Agora, assim, tinha horas que a gente também tinha cada um a sua individualidade a ponto de forçar o sistema. Vamos fazer um estímulo de cima do bloco, simulando a primeira passagem do 50. Vamos fazer um tiro de 25. E vamos fazer de dupla aí, viu? E aí o treinador montava as duplas. Aí teve uma vez que aconteceu isso. Aí a dupla do francês não subiu no bloco. Cara, e sabe aquela coisa de reação, né? Eu olhei e falei, eu tenho que ir lá agora. E eu subi, só que eu assustei ele. Era o que eu queria mesmo, né? E eu vi que ele olhou assim, mas na minha cabeça tava tudo... Eu falei, não, eu vim aqui agora. Aí o treinador ficou meio sem graça de me mandar descer, porque ficou numa saia justa. Eu fui o escroto daquela situação, né? Se ele me mandasse descer, ia ser tipo assim, não mexe com o meu protegido. Tô com medo dele perder. Uhum. Então ele ficou assim, então vamos. E aí, cara, nesse tiro de 25 eu dei um pau violento dele. E eu lembro que esse dia eu olhei, eu falei, bom, tô jogando o jogo. Tô dentro. Daqui 2 semanas tipo assim, ele não pensou isso com certeza, mas eu pensei, daqui 2 semanas tem um Mundial, é isso que vai acontecer de novo. Eu tenho que ir jogando o jogo. Então, assim, os concorrentes estão ali do lado, loucura, a estrutura tá acontecendo o tempo inteiro. Cara, teve uma época da nossa vida que a gente tinha o primeiro, o segundo e o terceiro melhor da história dos 50 livre treinando junto. E você acha que isso fez você melhor, nadador? Como nadador? Ah. Meu Deus do céu, você não tem treino perdido, cara. Não tem, você não pode mostrar fraqueza, você não pode perder um treino. Perder um treino não é, tive um dia ruim. Eu tô matando o meu sonho. Não é brincadeira, tipo assim, nossa, hoje a sessão não foi tão boa. Não, tá vendo aqueles dois ali, vão te assassinar daqui 2 meses, porque você teve esse dia bunda mole seu. Então, cara, no final das contas, o jogo é o jogo, cara. O jogo da alta performance, ele não permite... E, de novo, é simples. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que treinar como campeão olímpico, eu tinha que tomar as melhores decisões, eu tinha que fazer o que realmente... Porque, assim, quando a gente pensa no vezes 10, né, nossa, o que é vezes 10? Eu quero ser campeão do mundo, recordista mundial. Cara, é um trajeto direto e reto até lá. 80% das coisas que você está fazendo, você tem que parar de fazer. Para que aquelas 20% que trazem o resultado, ou menos, às vezes 10%, floresçam e elas virem o seu 100%. Porque, cara, você não tem como... Por exemplo, tô fazendo... Vou dar um exemplo aqui. Tô fazendo treinos de TRX, aquele exercício, né, pendurado ali e tal. Não tá trazendo resultado. Para de fazer. É simples assim. Eu inventei um negócio da musculação aqui. Não tá dando... Não faz mais. Não tem tipo assim, vamos experimentar, vamos continuar, vamos fazer. Não, o vezes 10 ele é linear ali, ele é direto e reto. E nesse ponto com eles ali era isso, cara. Era uma disputa diária. E eu competi diariamente. E tomei muito pau. Nas competições preparatórias eu perdia a maioria, cara, mas eu me colocava numa situação inferior a deles de propósito também. Tipo assim, não é uma competição que tá valendo o Mundial, é um Grand Prix. Uhum. Era pra descansar 2 dias, eu não descansava. Eu ia pra piscina e continuava treinando forte. Eu falava assim, se eu ganhar dos caras nesse cenário, quando eu descansar então vai sobrar. Perfeito. Mas eu nunca ganhei. E aí eu ficava assim, putz, será que eu tinha que ter descansado pra ganhar um pouquinho, né? Mas era assim, é aquele cara que te tira o sono porque você respeita o tamanho do potencial e do talento que ele tem. Cara, é muito comum a gente, né, sonhar com
alguns momentos e situações, assim, que te voltam à memória, aquele negócio talvez que te machuca, sabe? Assim, eu lembro que quando eu tava na faculdade, eu acordava, sei lá, no segundo ano de faculdade, eu acordava no meio, sim, tinha pesadelo de que eu tava tendo que fazer o vestibular de novo, cara. É mesmo? Não, loucura, assim, sabe? Um negócio que me atormentava. Eu meio que acordava assim, caraca, foi um negócio que foi meio traumático, o tanto que eu tive que estudar ali durante 2 anos pra passar, né? Você chegou, ou você sonha, ou na época você sonhava que você estava competindo, ou tinha sonhos parecidos com esse, assim, de, putz, algo que deu errado e daí você acorda, assim, ou acho que é um pesadelo? Cara, eu tive alguns sonhos que foram nessa linha aí, mas eu vou te falar, Nardon, eu nunca sonhei, cara. Eu sonhava nas férias. Coisas banais. Durante a temporada eu não sonhava nada. Que loucura, cara. Zero. Até se tiver alguém que é especialista nesse tipo de coisa. Você apagava, dormia e acordava no outro dia. Cara, eu não sonho. Até hoje. Eu vou te falar, hoje, agora sim, às vezes que eu sonhei... Sabe quando você já dormiu em cima do seu braço? E você sonhou que você precisava usar o braço e não conseguia? Uhum. Eu tava nadando. Aí cara, era um desespero. Eu falava assim, eu não consigo nadar abraçado de borboleta. Eu não conseguia nadar. E aí, cara, já tiveram alguns que eu acordei e falei, nossa, que alívio, cara, que alívio. Era só um sonho. Mas assim, eu durante a minha carreira, eu apagava mesmo. Era uma coisa assim de... E até hoje, eu trouxe isso pra mim. São raríssimas as vezes que eu acordo ou durante o dia eu falo, pô, hoje eu sonhei. É um blackout total. Legal, interessante. Cara, algumas curiosidades aqui, a gente já tá indo pro final do podcast, infelizmente, né? Queria estar aqui conversando mais 1 hora contigo, papo super, super bacana. O que tipicamente você pensa quando você tá nadando? Porque, porque quando eu nadava, eu ficava cantando música. Cara, minha cabeça ia pra um lugar muito louco, assim. O que você pensa quando você tá nadando? Olha, quando a gente tá... O problema desses pensamentos, quando é aquecimento e séries que não são, assim, não tem uma fortes, importância, né? Quando a gente vai fazer um educativo, um corretivo de nada, eu já ligava o modo concentração. Eu tô contando braçada, eu tô analisando o tempo. Pô, eu tô contando o tempo. Então, assim, é muita concentração. A série principal de velocidade, por exemplo. O meu treino, a série principal, não passava, por exemplo, de 300 metros. Por quê? Eu tô a 300 metros na velocidade de 50. Então, eu vou fazer, por exemplo, 12 tiros de 25 na velocidade dos 50. Cara, já é um treino extremamente fadigante, assim, cansativo pra matar o... Por isso que o pessoal do fundo e o resto da natação fica bravo com a gente. A gente morre em 300 metros, mas a gente tá numa velocidade absurda. Insana. E eu tenho 300 metros para performar naquele treino, né? Então, assim, é concentração máxima. Agora, quando eu tava com a mente livre, cara, é de tudo. É uma loucura. É por isso que eu tive que parar de escutar música na minha carreira. Porque a música que eu escutava na rádio ficava batendo na minha cabeça, cara. Tem uma das músicas do Jorge Versilo, cara. A Mona Lisa. Cara, eu não posso... Canta ela aí. Você não pode cantar, que senão já é. Não, juro por Deus. Ela ficou comigo acho que uns 3 meses. Eu escutei ela na rádio e eu tava nadando e ficava Mona Lisa. E eu, para que essa desgraça, velho do céu. Cara, eu tava ficando louco a Mona Lisa, velho. Eu tava ficando louco. E a gente na piscina, o problema é esse. Você não tem música, você não tem barulho externo. O barulho é de bolha e dos seus pensamentos. A natação, nesse ponto, ele é um esporte, cara, que ele exige que você goste de conversar com você mesmo. Então, assim, é por isso, eu acho que é por isso que, assim, nessa questão mental, essa conversa interna que eu tenho, foi durante esses períodos, né? Porque a gente ficava, do aquecimento um treino um dia que tem dois treinos. Você tá falando de uns 40 minutos aí, totalmente sozinho, uma meditação, né? 100%. E, cara, você tem que gostar de conversar com você mesmo. Eu acho que a maior dificuldade da natação é essa. E outra curiosidade que eu tenho, que tamanho que eram os seus treinos na época auge? Porque você era um velocista, imagino que nem você falou, né? Era uma série de 300 metros a milhão, né? Super rápido. Quando você vê fundista nadando 8, 12, Sim. 15 quilômetros por dia, né? Uma loucura. Como que eram os seus treinos? Olha, na época de Auburn, a gente rodava ali, na casa, olha, eu vou falar assim, treinos extremamente fortes, na casa dos 1.500, 2.000 metros. Tá? Alguns treinos talvez fossem dar um pouco mais, mas aí não eram treinos que tinham intensidade. Perfeito. Os treinos de intensidade, cara, nossa, não passava, eu vou falar pra você, 1.800 acho que era sempre o número, naquela casa, 1.700, então era 1.800. isso, 40 minutos no máximo de treino. Até de menos, série, não, de série, às vezes mais, às vezes eu ficava 2 horas lá.
Porque precisava descansar Ah, muito. precisava descansar. Um dos treinos que eu mais demorei na minha vida eram 3 tiros de 50 com traje. Simulação de competição. 3 tiros de 50. O treinador falou, descansa o tempo que você quiser. Imagina que você tá numa competição e eu quero que você faça 3 tiros de 50. Você tá nadando, abrindo o revezamento, você tá fazendo a sua individual e vai nadar um outro revezamento no final da etapa. Cara, eu fiquei lá na piscina 2 horas e meia. Eu dei um tiro, eu fiquei 40 minutos com a perna pra cima. Fui lá, dei outro tiro, aí fiquei 1 hora com a perna pra cima e fui dar o 3º tiro. Que loucura. Porque pra voltar, assim, a potência nesse caso, ela é assim que funciona. Você só retorna ao seu estado zero descansando. E se você quer fazer velocidade, se você quer medir a velocidade, você precisa estar num cenário exato para você quantificar e gerir as coisas. Perfeito. Então, assim, se eu fizesse os 3 em sequência a cada 5 minutos, eu ia fazer um treino de potência e virar um treino de resistência. Porque eu não estou descansando, eu não estou deixando o corpo recuperar, então estou treinando resistência. Nesse caso, é a potência pura. Ele até fala, quer ir para casa e ficar embaixo do cobertor, vai e volta, problema é seu, eu estou aqui a manhã inteira. Então a gente fica muito tempo parado. Porque quando vai, a gente vai até quebrar a mão na parede, mano. Irado. Bom, indo aqui pro final, fazer um bate-bola com você. O mundo precisa de... Nadadores. Boa. Não vou ser aquele pessoal paz mundial, né? Olha, o mundo precisa de muita coisa, né, Nardon? Eu acho que precisa de muita coisa. Mas eu acho que pessoas aí dispostas a dialogar, né? E eu gosto de dialogar com esportistas. Né? Boa. O que você deixou de ser quando cresceu? Pô, cara, pesado é assim. Essa é. Deixei de ser quando eu cresci. Pô, difícil, irmão. Eu quero falar pequeno só pra me livrar dessa aí. Mas olha, eu acho que a maturidade que a gente vai ganhando com o tempo, né, o nível de experiência, eu acho que seria o principal, né? Olhar pra trás e... Cara, é a relação que eu tenho com as minhas coisas, tá? É meio doido. Mas quando você olha, eu olho pra trás e eu tenho vergonha de alguma coisa que eu fiz, eu fico orgulhoso na hora que eu penso isso, que eu falo, pô, tanto que eu melhorei. Né? Então eu falo, eu acho que esse nível de experiência e maturidade e saber que, pô, esses momentos que a gente foi estourado, injusto, enfim, passaram e graças a Deus a gente não é assim mais. Boa. Se fizesse um filme da tua vida, qual o momento que você ficaria mais ansioso para ver no cinema? Cara, eu tô entre a minha cirurgia nos joelhos e o meu final de carreira, a transição ali. A cirurgia no joelho foi fogo, meu. Cara, foi fogo. Eu fiquei 3 meses sem levantar o pé do chão, né? Por quê? Eu fiz os 2 joelhos, os 2 tendões. E ao mesmo tempo. Porque eu não ia voltar pro segundo. Me conhecendo, eu falei, se eu fizer o primeiro, eu não volto, gente. Ou faz ou... E foi uma recuperação dolorida, longa, cara, que não passava. E eu lembro do primeiro dia que eu cheguei na piscina, depois deu quase 4 meses de cirurgia. E a gente fez um raio-x e meu médico falou, pode pular. Não vai dar um pulo como você dava antes, mas pode pular. Experimenta começar a dar uns pulinhos. Cara, eu coloquei meus 2 pés na borda. Eu lembro de ver a unha do meu pé assim, o dedo balançando. Eu olhei pra piscina e falei, eu não sei mais fazer isso. Cara, foi um momento desesperador assim na minha vida. Tipo assim, eu lembro que eu olhei e falei, eu não sei mais pular. 4 meses sem tirar o pé do chão. Eu ia me mexer, eu andei de calça esses 4 meses porque eu carregava a minha perna com a calça pra sair e entrar do carro. Que loucura, cara. E... Mas você ia nadar? Eu tinha 6 meses pro Mundial daquele dia. E eu lembro que eu falei, eu não sei mais pular. Cara, esse dia foi um dia difícil, porque eu pensei que eu tinha jogado minha vida no lixo. Mano. Eu falei, cara, por que eu fui fazer essa cirurgia? Mano? Meu Jesus, acabei com a minha vida, mano. Falei, acabou. O jogo, aquele dia foi um dia muito triste, cara. Eu falei, acabou, o jogo acabou. Não sei mais fazer, acabou. E aí eu deixei o meu corpo cair na água. Aí eu lembro que o meu fisioterapeuta tava no dia na piscina e falou, o que você fez? Falei, cara, chega aqui perto. Eu não sei mais fazer isso, velho. E ele olhou, ele falou, tá, então vamos pro canto. Ele viu que a coisa tava meio feia, ele falou, vamos pra lá. Mas foi, cara, foi um questionamento e um dia que eu não desejo, cara, que pra ano ninguém. Que foi? Foi em 2013 isso. Foi complicado, mano. Boa. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Cara, eu acho que foi a palestrar. Que já não é tão nova assim, né? Já faz uns 2 anos e meio que eu tô nessa tocada aí, mas foi a minha transição de carreiras. Né? Foi aprender a desenvolver uma aula para apresentar para o público. Né? Uma aula que, ao mesmo tempo que é gostosa de assistir,
tem valor, tem conteúdo valioso. Eu consigo, ao meu ver, aí, mudar a cabeça das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor, né? Que é o que hoje é o meu propósito, né? Foi o que mudou o meu propósito do meio da carreira pro final, que foi eu queria que meus amigos sentissem isso no pódio. Esse virou meu segundo propósito. Tipo, eu quero que eles vejam como que é escutar o hino no pódio. E hoje a minha vontade eu quero que as pessoas sintam como é chegar no seu potencial máximo. Que, cara, eu não sei como que é pular de paraquedas, que eu nunca pulei, mas a adrenalina e a realização que você sente ali é muito louca, cara. Assim, ó, terminaram competições, né, a pessoa me pergunta, o que foi a primeira coisa que você fez depois que você saiu do pódio, né, com a medalha? Eu falei, eu fui pro vestiário. Aí todo mundo ficou olhando e falou, por quê? Eu falei, eu precisava ver o cara do espelho. Eu precisava olhar pra ele. Cara, ele é muito foda, velho. Eu precisava. Lá em Pequim, a primeira coisa que eu fiz depois do bronze, o cara falou, você saiu daquela entrevista e falou que ia ganhar, o que você fez? Eu falei, eu fui correndo pro banheiro, cara. Eu precisava olhar pro espelho. Tinha um cara muito top me esperando, mano. Eu tava morrendo de orgulho de mim. Eu acho que esse é o ápice de realização do ser humano. Quando você supera... E uma das coisas que eu sempre falo, não reclame dos seus obstáculos, né? Porque quanto maior o obstáculo, mais épica é a história, cara. E reclama de não ter habilidade pra superar esse obstáculo ainda, né? Mas graças a Deus aquele dia eu consegui e eu falo, que as minhas palestras eu quero que... Qual foi a maior audiência que você já falou? Putz, cara, teve uma que foi num estádio de futebol, né? E a arquibancada do futebol foi lá em Boa Vista. A maior palestra que eu fiz foi em Roraima. Cara, tinha gente lá, meu... sei lá, umas 25 mil pessoas. Era muita gente. Era muita. Aquele dia, fazia tempo que eu não tremia de novo. Cara, eu tremi no Bloco Olímpico. Aquele dia eu olhei e falei, gente, isso aqui é pro Gustavo Lima? O que tá acontecendo? Cara, eu tremia com o microfone. Eu falei assim, mas eu falei, a minha palestra isso aí? Eu falei, vocês têm certeza? Eu falei, gente, eu faço pra um grupo empresarial, pra 90, 100, 200, 400 pessoas numa sala de conferência. Fomos pro estádio de futebol com telão, fogo de artifício. Eu falei, gente... eu até pensei, o que o pessoal vendeu lá, né, que eu faço? Eu falei, meu Deus do céu. Aquele dia o bicho pegou, cara. Aquele dia foi difícil. Boa. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Olha, pessoalmente falando, eu ainda tenho esses momentos. Eu sinto que cada momento ele vai ficando mais, assim, ver o meu filho crescer é uma coisa interessante, cara. Ele tá com quantos anos agora? Ele tá com 8, mas quando eu vejo, assim, uma atitude que... Eu vejo que de alguma forma eu tive influência, né? Uma atitude que dá orgulho, você fala, pô, bacana, né? Ver que é a formação de um ser humano. Então, assim, com ele eu vejo os momentos vão ficando cada vez mais felizes, né? Então, pessoalmente, eu acho que é isso. É ver que hoje lá em casa eu tenho um time, né, junto com a minha esposa aí, que me dá o suporte, que cuida dele quando eu tô fora, que eu fico fora de casa 3 dias da semana, 4 às vezes. E a gente tá criando uma pessoa aí com valores. Eu acho que isso é super legal. E profissionalmente, cara, o dia mais ferrado na minha vida, assim mesmo, foi a final de Barcelona em 2013, cara. Eu nunca, tirando essa prova, não tem nenhuma, né, que eu bati na borda e falei assim, eu ganhei. Nenhuma. Cara, eu tenho mais de 4.000 provas competidas. Barcelona, eu bati na borda. E eu falei assim, deixa eu virar pro placar pra ver o número 1. Cara, eu falei, não é possível que alguém ganhou de mim. Não, eu bati assim, eu falei, eu vou virar, deixa eu ver que eu ganhei. Eu falei, não é possível, cara, que alguém ganhou. Eu falei, hoje eu nadei pra caramba, bicho. E aí? Eu ganhei. Mas eu lembro que eu olhei e falei assim, deixa eu virar pra ver que eu ganhei. Porque hoje, meu, não tem como. Não. E aí a gente sabe quando Sobrou. Sabe aquelas reuniões que você participa, você fala assim, meu, se eu não fechar esse negócio aqui, você sabe que deu certo o negócio. Esse dia foi um deles, cara. Eu virei pro placar e falei, porra, eu sou top. E eu sabia que ia dar isso aí mesmo. Cara, esse dia foi top. Cezão, muito obrigado. Papo sensacional. Obrigado, Nerdon. Cara, queria ficar aqui mais umas 3 horas conversando contigo, mas a gente tenta manter em 1 hora no máximo o papo pra galera que tá fazendo o cardio, a musculação ali do dia a dia, pra eles poderem ouvir, mas tenho certeza que se a gente ficasse mais 1 hora batendo papo aqui, a galera ficaria aqui ligado. Primeiro, obrigado por você, por representar tanto. Parabéns por esse novo momento de vida, né? A gente tem acompanhado aqui do nosso lado do G4, fica super feliz e o jeito que a gente puder te ajudar também a exponencializar ainda mais isso, conte com a gente. Para você que é empresário,
que ele vai se figura aqui, que tem um monte de história boa para falar aí na tua empresa. Só entrar lá no perfil dele, deve ter os contatos lá para chamar, um monte de história bacana, inspiradora, e a gente sabe o que é viver, né, em alta performance. Essa é uma lenda viva aqui no Brasil e que vai ser reconhecido ainda muito mais por muitas outras coisas que eu tenho certeza que você vai criar e transportar essa sua alta performance da natação, seja para os palcos ou seja para grandes novos projetos que você vai fazer, cara. Brigadão. Espero que você tenha gostado desse papo também. Se quiser mandar um oi aí pra turma, uma mensagem final, fica à vontade. Obrigado, Nerdão. Obrigado pelo convite e pela possibilidade de... Cara, esse era um podcast que tinha tudo a ver, né, com o que eu falo. Muito do que eu falei aqui, até pro pessoal que tá aí assistindo a gente, não se aplica para todo mundo. Gente, não leva no pé da letra. Tem, assim... Vocês podem experimentar. Não deu certo, joga fora. Você não acha que faz sentido? Não tenta, não precisa. Eu tô, assim, uma coisa que eu faço com minhas palestras, né, que eu tento falar o tempo inteiro, eu tô dividindo com vocês o que funcionou para mim. Talvez funcione para vocês, talvez não. Eu espero que funcione, que eu espero que vocês atinjam o ouro olímpico da vida de vocês. Então, mais do que entretenimento, eu espero que o pessoal tire alguma coisa valiosa daqui de hoje, que seja aquela frasezinha pequenininha que pode abrir sua cabeça para novos horizontes. Eu tenho certeza aí que é possível, e a pergunta principal que cada um tem que fazer quando está escutando um podcast não é simplesmente para escutar, né? Você tem que escutar, fazer uma reflexão e se perguntar, por que não eu? Tá aí por que não eu chegar, né, no seu patamar de empresário aí? Por que não eu chegar no patamar esportivo? Todo mundo, a estrutura tá aí, os planos estão aí, a gente tem informação, mas tem que colocar em prática também. Então eu espero que coloque o pessoal em movimento aí. Primeira coisa é acreditar. Acreditar e colocar em movimento. Ter uma fé inabalável que é possível. Se você tem isso, todo o resto, com disciplina, bons mentores, bons professores, e abrindo mão de algumas coisas, pagando o preço, que isso não tem como fugir. Se você não pagar o preço, nunca você vai chegar onde você quer chegar, mas tem que acreditar. É o primeiro passo. Galera, espero que vocês tenham gostado desses extremos aqui. Infelizmente, sem o Alfredo. Se ele tivesse aqui, a gente teria dado mais risada do que a gente deu. O papo foi bom. Tem que marcar agora um outro extremos daqui a um ano. Só você e o Alfredo, que daí vai ser a resenha só de risada. Tá certo? Infelizmente, ele teve que ir pro Rio de Janeiro resolver algumas coisas pessoais lá, mas já ele tá de volta aí. Queria agradecer vocês que estão ouvindo aqui a gente. Avalie a gente, compartilha esse podcast com seus amigos, com a sua família, com aquele seu amigo nadador e com aquele seu amigo que também não nada. Compartilha aí com todo mundo. Ativa o sininho para receber os novos episódios aqui do Extremos. E é isso, galera. Até a próxima.